Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem, o canal que ensina um espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. E hoje eu vim trazer um verbo do espanhol que vai te salvar de umas 50 situações diferentes. Um único verbo que facilita muito a tua fluência no idioma, o teu aprendizado, a tua comunicação efetiva em espanhol. Então não perde o vídeo e vem comigo! E por que esse verbo é o salvador dos brasileiros? Esse verbo, que é o verbo passar no espanhol, ele é muito usado, mas muito usado mesmo. Eu arrisco a dizer que é o verbo mais usado no espanhol, porque, olha, é tanta expressão, tanta forma, ele substitui tantos verbos, que se tirar o verbo passar, eu acho que hispano não consegue mais falar. É muito claro isso quando você está se comunicando com um nativo. E fora isso, para a gente poder entender a importância desse verbo no espanhol, vamos comparar com o verbo no inglês, que é o verbo get, por exemplo. Esse verbo tem N usos, desde obter alguma coisa, ser pego pela polícia, e ele pode juntar com tantas outras palavras como get in, get out, e tem significados muito diferentes. Do mesmo jeito que o get é tão importante e tão útil no inglês, o passar é dentro do espanhol. Para nós brasileiros fica muito mais fácil quando você conhece a fundo esse verbo tão usado, que facilita muito a tua comunicação, a tua fluência, fica muito mais fácil de você manter essa comunicação eficiente em espanhol. Pensa comigo, você tem um verbo que você pode substituir 20, 30, 50 verbos diferentes. Não é muito mais fácil começar por ele? Ao invés de você ficar se preocupando em ter um vocabulário tão vasto, cheio de sinônimos, vários verbos diferentes, verbos mais rebuscados, é muito mais fácil você começar pelo verbo mais usado, isso sem dúvida nenhuma. Então, uma vez que você aprende a usar bem as expressões e as conjugações do verbo passar, isso já facilita o teu aprendizado. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos, principalmente para os iniciantes. Comece com o verbo passar. Esse verbo já vai te dar uma segurança muito maior na hora de se comunicar, porque o tempo todo você está escutando os nativos falando passar com diversos significados, e quando você não sabe, você já fica meio com o pé atrás, meio confuso. E agora? O que será que ele está querendo dizer? E na verdade, se você já conhece bem, fica muito mais fácil, né? Aprendeu a usar o passar, os demais verbos você vai usando como os sinônimos, ou então para você variar realmente o teu repertório. Aqui, vamos deixar um alerta. Eu não estou falando que não é importante você conhecer os outros verbos, não é isso. É sim, é muito importante você saber os sinônimos, saber se comunicar com outras formas, se expressar de outras maneiras. Sim, isso é muito legal, isso também faz parte, isso também melhora a tua fluência. Mas para quem está começando, e mesmo para quem já tem um nível mais avançado de espanhol, talvez tenha feito um espanhol muito formal, acaba que não valoriza esse verbo que é tão importante dentro do espanhol. Só esse parênteses que eu quero fazer aqui para ninguém sair falando, ela falou que não precisa, não precisa aprender, é só aprender o passar e acabou. Não é isso. Estou te dando um atalho para melhorar e alavancar o teu espanhol. E para você que ainda não se convenceu que aprender o verbo passar realmente vai ser útil para você, eu vou te dar 2 probleminhas que acontecem quando você não sabe usar bem esse verbo. O primeiro é fazer traduções muito literais do português para o espanhol. Por exemplo, você pergunta para um amigo, o que aconteceu ontem? Esse acontecer em espanhol é ocurrir. Que ocorreu ayer? Não está errado, tá 100% certo a frase, mas não é a forma mais usual. Não é assim que você vai chegar e conversar com um amigo e vai perguntar de uma forma descontraída. Então seria, que passou ayer? Que passou? Aí já vem um uso bem específico do verbo passar. O segundo probleminha é não entender as expressões que eles usam. Por exemplo, te has pasado de la raya. O que significa isso? Por exemplo, você passou do limite, você se excedeu
Não dá para ser dessa forma, você passou do limite. Te has pasado de la raya. Então, quando você já não conhece o verbo, já fica na dúvida de como usar e acaba fazendo essas traduções muito literais, que não são tão usuais assim no espanhol falado, e acaba não entendendo as expressões. Por isso, sim, vamos prestar atenção no verbo passar, porque ele é muito, muito útil. Aí tem gente que fica pensando, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É muita coisa para lembrar, ele substitui muito o verbo, eu não vou saber usar, como é que eu faço? Então vamos com calma, porque é muito mais fácil você saber um verbo do que ficar sabendo conjugação e forma de usar de todos os outros, como empezar, ocorrer, terminar, muitos verbos que a gente pode substituir por passar. E se você tem que se concentrar para aprender só um, fica muito mais tranquilo, né? E para nossa felicidade tem vários usos do verbo passar, que em espanhol e em português são iguais. Então facilita muito já por isso. Aqui eu trouxe 5 exemplos para vocês que é exatamente igual a gente usaria em português. Por exemplo, uma fruta, quando já não está muito boa, a gente fala que a fruta está passada, ela está passando do ponto. Em espanhol, a mesma coisa, pois esta fruta está passada. Então, você já pode usar esse verbo passar, ao invés de falar alguma coisa com a fecha de caducidade, que já está vencida, algo assim. Você pode usar o passar. Uma outra opção é falar com um período de tempo. Então, voy a pasar el fin de semana com mis amigos, vou passar a Semana Santa com minha família. Então, esse período, esse passar um determinado período também é usado dessa forma em espanhol. Outra forma é usando uma expressão que eles usam bastante, pois esto se pode passar a qualquer. A qualquer. Fica bem atento com essa palavra, que seria com qualquer um. Pois isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente usaria mais o acontecer, mas também é possível a gente dizer em português, isso pode passar com qualquer pessoa, isso pode ocorrer com qualquer persona, ou isto pode passar a qualquer, certo? Outro sentido que é muito usado, a gente usa o tempo todo, no sentido de terminar, finalizar ou acabar, como dor, tô com dor de cabeça. Já passou a sua dor de cabeça? Isso é muito comum e em espanhol a gente pergunta da mesma maneira. ¿Se te ha pasado el dolor de cabeza? ¿Se te ha pasado el dolor de cabeza? Ou te passou el dolor de cabeza? Então, esse passar também é no sentido de terminar alguma coisa. Outra forma também bem comum que a gente usa para saber a frequência das coisas. Por exemplo, de quanto em quanto tempo passa o caminhão de quanto em quanto tempo passa o caminhão do lixo? Então, se a gente for usar o exemplo, seria a cada quanto passa o caminhão de la basura? A cada quanto. Então, esse passar nesse sentido também é muito usado no espanhol e é da mesma forma que a gente usaria em português. Mas aqui eu separei para vocês 15 formas que são bem diferentes e muito usuais no espanhol. Então, essas próximas aqui vocês têm que ficar bem de olho para usar da maneira correta, porque não é assim que a gente diria em português. E quando a gente tenta ali dar uma enrolada, eu vou tentar traduzir literal, acaba caindo no portunhol e a comunicação não é tão eficiente. Então, vamos lá. A primeira que eu vou trazer aqui para vocês é passo del tema. Como que vai ficar? Como que eles usam muito isso? É para um sentido de desdém, não me interessa. A pessoa vem conversar com você e tá falando, depois eu passo del tema. Não quero opinar, não estou interessado, fica na sua, não quero falar sobre isso. Então é bem comum essa expressão, anota ela aí, eu passo del tema. A segunda, eu já trouxe ela em outros vídeos, que foi no vídeo de saludos, então se quiser acompanhe aqui, que é uma forma mais informal de dizer o como estás, que não é a melhor forma de se cumprimentar. Então, se você está conversando com a pessoa e está puxando o papo e você pergunta que passa? Buena, que passa? Hola, que passa? E aí, o que está rolando? Tem esse sentido bem informal quando você pergunta para a pessoa o que passa. Agora, tem algo muito parecido que é o que te passa.
Quando tem esse que te passa, dependendo da entonação que ele é usado, já é mais num, ai, o que está acontecendo com você que você está estranho? Pois que te passa, que te ves raro, que te passa. Então ele já muda um pouco dependendo da entonação que é usada, que a pessoa está usando com você ou então que você está usando com ela. E o próximo é o exemplo que eu já dei lá no começo do vídeo. Que passou, que ocorreu, que aconteceu. Tem esse sentido de algo passado, aconteceu alguma coisa. A pessoa chega toda desesperada na tua casa e fala, pois que passou? Que te passa? Também poderia ser nesse sentido. Mas se a gente for usar, traduzir literal, em português a gente diria o que aconteceu. E olha, raramente eu escutei as pessoas dizendo que ocorreu, que ocorre. Não é tão comum quanto o verbo passar. A próxima é me passou. Me passou que havia quedado contigo, me passou que tinha classe. No sentido eu esqueci completamente que eu tinha que fazer alguma coisa. Então é bem comum e bem usado, e essa eu não conhecia muito até que eu fui morar na Espanha e lá eu aprendi na marra essa expressão. Porque sempre no espanhol formal você acaba aprendendo olvidé, pois olvidé que tinha classe. E o mais comum que eles falam o tempo todo é me passou que tinha classe hoje. Então essa é bem bacana para vocês anotarem aí e ir praticando para já incluir no teu vocabulário. Tem uma música bem legal que eu vou colocar elas aqui para você prestar atenção como ela fala esse me passou. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Então o que ela fala ali nesse trecho? Ela fala que me namoro por la noche e se me passa en la mañana. Então, se me passa, tipo, eu esqueço de manhã. Me apaixono de noite e já de manhã eu não lembro mais. Então, fica aí essa música para vocês lembrarem desse uso do verbo passar. Nessa mesma música tem mais um trechinho que ela usa um sentido totalmente diferente o verbo passar. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Que esté bueno, va de terceiro e de passo tenha buen humor. E de passo, e ainda por cima. Então tem mais esse sentido. E ainda por cima tenha bom humor. E de passo tenha buen humor. Agora vamos para o clássico do espanhol. Acho que essa é a primeira expressão que todo brasileiro conhece, é não passa nada. Não passa nada, pois não passa nada. Tipo, tá tudo bem, tá tranquilo, relaxa, não passa nada. Muito, muito usada essa também. A próxima, que já não é tão conhecida assim, mas também é bem usada, pois ha passado um mal trago. Ha passado um mal trago, em que a pessoa passou por um momento difícil, por um momento bem complicado na vida. Então, quando você vai estar querendo dizer que ela está passando por um período difícil, é comum usar essa expressão. Outra bem usada também é passou de largo, pois passou de largo é tipo não se detuvo, não se... Como que é essa palavra em português? Não se deter, não detener. É isso, não tenho certeza. Mas não se detuvo, não se deteve, então ele não colocou um limite e se excedeu. Agora tem duas expressões bem usadas, uma até eu já citei aqui no começo do vídeo, que é para quando a pessoa se excede realmente. Ah, você tá se fazendo desperta, tá muito espertinho pro meu gosto. Te has passado de lista. Te has passado de lista, hein? Então eles falam muito nesse sentido, você foi muito espertinha nessa, né? Deu nó, foi muito ligeira. Então é bem comum essa expressão também. E uma substituta que pode ser o te has passado de la raya. E aí tem mais um sentido de um limite. Então você passou do limite, te has passado de lista, não é tão pejorativo assim quanto te has passado de la raya. De la raya é mais como uma bronca realmente. Agora vamos para uma expressão que eu gosto bastante do espanhol, que é passar um buen rato, que é aproveitar, desfrutar alguma coisa. Então quando você fala, pois hemos passado um buen rato, pois foi bom, foi um momento legal que a gente passou junto.
Também tem uma música que eles falam isso bastante. Y cuando yo te vi, me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Então o que ele fala nessa música? Quero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos. Então é o melhor de todos os momentos, certo? E a última expressão aqui é quando você vai fazer vista grossa para a pessoa. A pessoa fez alguma coisa que você não gostou, fez alguma coisa errada, então você vai dizer o seguinte: lo he pasado por alto. Então não é como passar por cima de alguma coisa, passar por alto. Então você não está dando muita importância, tipo, dessa vez passa. É nesse sentido essa expressão. E é isso aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês como usar o verbo passar. Para mim é o verbo número 1, que quem quer aprender espanhol tem que começar por ele, e é por ele que eu começo a ensinar os meus alunos, porque ele é muito, muito importante, ele te dá uma vantagem enorme, é um atalho imenso para facilitar a tua comunicação oral, a tua fala, a tua argumentação e principalmente falar muito mais parecido com o nativo. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários. Se quer saber mais sobre a conjugação do verbo, outras formas de usar, porque aqui eu não trouxe todas, tá? Eu só selecionei algumas para mostrar para vocês, mas tem outros usos do verbo passar. Então, se quer a parte 2 do vídeo, a gente pode fazer também. Até a próxima!